Olá, amigos, companheiros queridos, que seja um excelente dia, dia de estudo, dia de muita paz, dia de muita reflexão, dia de crescimento espiritual. Todo dia é dia de nos movimentarmos em direção a Deus, no momento em que buscamos cada vez mais crescermos em conhecimento espiritual. Antes de tudo, rogamos a esse Pai de amor, Pai de misericórdia, as bênçãos do dia de hoje, a tranquilidade para que possamos agir de uma forma mais equilibrada, de acordo com aquilo que hoje já conhecemos. Rogamos ao coração de Jesus as forças necessárias dentro de nós para vencermos as dificuldades que ainda apresentamos e agradecemos aos mentores e guias espirituais e pedimos sempre a proteção para mais um dia de vida, de luta, conosco mesmo sempre. Nós somos aqueles pelos quais precisam aprender a se conhecer cada vez mais. Agradecidos ao coração do Espírito Emmanuel, que nos trouxe inúmeras mensagens nesse livro O Nosso. Hoje nós iremos ler e refletir a lição 45, que tem como título Quando Orardes. E ele começa com uma anotação de Marcos, versículo 25, capítulo 11, quando Jesus ensinou: e quando estiverdes orando, perdoai. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos, do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida divina. Examine cada aprendiz a sensação que experimenta em se colocando na posição derrogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente à zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. E é por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Um programa de amor. Bonita, né, essa expressão? Jesus nos lançou um expressivo programa de amor. Vejamos aqui. Vamos agora, né, refletir um pouquinho sobre essa mensagem, lembrando, né, que Jesus também nos disse: vigiai e orai. Não foi isso que ele primeiro falou? Tem pessoas que falam a expressão contrária, mas existe um motivo.
para ser dessa maneira. Vigiar e orai. Vigiai e orai. Quer dizer, primeiro, vigiar. O que é o vigiar? Colocar, né? Por que se vigiar antes da oração? Qual é o motivo? Vamos parar para pensar. Por que o verbo vigiar antes do verbo orar? Primeiro você vigia, depois você ora. Então é um programa de amor mesmo. Porque na realidade não é vigiar ao outro, vigiar a vida, vigiar o tempo, não. Na realidade, esse vigiar diz respeito a nós, nos vigiarmos. E o que seria nos vigiarmos? Seríamos dilatar a possibilidade de nos conhecermos, de percebermos as nossas manifestações, por menores que sejam. Estarmos em vigilância, estarmos atentos às nossas menores vigilâncias, alterações de emoções. Então, são as sensações quando a gente começa a examinar que estamos experimentando. Quando nós estamos vigilantes, nós dizemos assim, você está em vigilante, você está fazendo o quê? Eu estou de olho aberto, tomando conta aqui de tudo que está acontecendo. Não é essa vigilância. Essa é vigilância externa. Aqui diz respeito a um programa de amor da criatura, primeiro com ela mesma. É a vigilância interna. Ela começa a estar ligada e atenta às emoções que ocorrem dentro de si. Então é quando a gente, né, começa a entender como é importante o autoconhecimento. No momento em que nós estamos vigilantes, nós percebemos, examinamos que tipo é essa emoção que me deu agora? Que tipo de sensação foi essa que eu tive? O que é isso que eu estou experimentando? E aí a gente sente um negócio diferente e nós, sem medo, vamos parar e observar. Quando é que isso acontece comigo? Que situações a vida me busca que toda vez eu tenho esse trimelique, esse treco-treco, esse bate-bate, esse negócio? O que é isso? Isso tem um nome. Nós precisamos aprender a conhecer as emoções para denominá-las, para dizer assim, isso que eu estou sentindo é alegria. Isso que eu estou sentindo, ó, é medo. Isso que eu estou sentindo, tipo de raiva. Isso que eu estou sentindo, ó, é um pouco de distância, de nojo, de evitar. O que são essas? Então nós temos que aprender a nos conhecer. Ó, toda vez que acontece tal situação na minha vida, eu sinto isso. Mas isso o quê? Olha a importância de pararmos para fazer correlações, observarmos as reações do nosso corpo íntimo e externo. Tem uns que chega a dar coceira. Toda vez que acontece, ai, eu vou, me coço, passo a ter uma alergia. Peraí, mas o que eu senti antes de chegar a externar para o corpo físico? Então eu me conheço. Quando eu passo a conhecer essas diferentes emoções, sensações, eu passo a dar nome, eu passo a ver, inclusive, como ela pode somatizar no meu corpo físico. Isso é a vigilância. Então, vejamos. Quando eu me vigio para entrar em oração, em comunicação com Deus, em comunicação com as faixas mais altas de Jesus, dos mentores e guias espirituais, eu possibilito cada vez mais essa comunicação. Vejamos, qualquer pensamento de tristeza, de mágoa, de ressentimento, de ódio, de rancor, o que ele faz? Ele baixa, né, que a gente chama, baixa as nossas vibrações. Elas ficam menores, o coração fica mais apertado. E, logicamente, nós podemos dizer, né, até por uma questão científica,
essas vibrações não podem se elevar, não podem dilatar. Todas as vezes que trazemos o coração com essas emoções ainda inferiores, a nossa mente pensando em coisas ruins, nós não conseguimos entrar em comunicação com Deus, com Jesus, com as esferas mais altas. Quando nós estamos bem, o que acontece? Nosso coração dilata, ele cresce, sentimos alegria, contentamento interno. É uma alegria diferente, não é aquela alegria da gargalhada. É aquela alegria que a gente diz, nossa, que emoção boa, que sentimento de completude. Então, esses outros sentimentos baixam e não deixem que as nossas preces cheguem às vibrações, ao alvo desejado, que é o mais alto. Então, nós precisamos entender o que é sintonia. Se nós queremos elevar o nosso pensamento, que as nossas preces sejam ouvidas, percebidas por esses espíritos que se encontram nas faixas mais altas, nós precisamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos. E toda vez que não ocorrer assim, nós não conseguimos atingir o objetivo. Por isso a ideia, tão importante da manutenção da paz interna quando nos colocamos em rogativa, quando buscamos nos sintonizar, como um rádio nas faixas mais altas. A gente vê que às vezes a gente não está bem por uma coisa que aconteceu, uma situação que nos deixou num estado de alma em conflito. O que nós devemos fazer? Buscamos um livro, uma mensagem de cunho elevado, e ali começamos a ler aquela mensagem. Qual o objetivo daquela mensagem? Ali, aos pouquinhos, nossa mente vai substituindo antigos clichês pesados, ruins por coisas boas. Nós vamos fazendo conexão, sinapse, com coisas de mais alto teor, vamos nos conectando com coisas melhores, até que nos chegamos a um ponto, que a gente pode dizer assim, uma boa pista de aeroporto para decolar o nosso pensamento, as nossas emoções, rumo ao mais alto. Independente se os nossos pés estão fincados aqui na terra. Podemos estar lá lavando roupa, atendendo lá a força física e a nossa mente já ter atingido um momento de oração durante o dia, que podemos tranquilamente pensar em Jesus e aquilo flui de uma maneira tão tranquila. E quando assim não agimos e tentamos fazer a prece com o coração lotado de sensações ruins, a prece não vai, a gente sente que parece que nem fez prece, não é assim? No livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, ele faz uma interessante classificação da prece segundo os seus apelos. A vigilância também daquilo que nós estamos pedindo, olha só. Então ele coloca aqui uma classificação de prece vertical, que são aquelas preces que estão expressando aspirações realmente elevadas, se projetam ao mais alto e são recolhidas pelos missionários das esferas superiores. Então a gente lembra, das mães, quando a gente fala arrebentando as portas dos céus, com pedidos nobres, verdadeiros, sinceros e elevados. Depois, Martins Peralva nos fala sobre a prece horizontal, que são os anseios vulgares, que são ligados àqueles problemas terrestres, que não têm impulso, se encontram ressonância nesses espíritos ligados à Terra. São aqueles pedidos do dia a dia, resolver aquelas questões ainda da sobrevivência da criatura, e vive, portanto, na horizontalidade, porque esses espíritos que ouvem essas preces ainda se encontram
nesse que a gente fala muito próximo à próstata, eles mesmos não estão ligados aos seus desejos ainda da matéria. E ele coloca a terceira classificação, que é chamada prece descendente. Ele substitui o nome da prece por invocação. São aqueles pedidos inadequados, expressando desejos, dor, ódio, vingança, ambição, e recebem a resposta de entidades baixo tom vibratório. Realmente isso não acontece. Aquela pessoa que diz que estava em prece, pedindo mesmo para que fulano, cicrano, acontecesse isso, aquilo, outro, ou então falando dos seus projetos de vingança, ou então de uma grande ambição. Vão ser atendidos? Todas as preces são ouvidas. O problema é por qual tipo de entidade será ouvida. Esse tipo de entidade são as entidades de um baixo tom vibratório, ainda muito inferiores, e vão se ligar à criatura realmente. Então, companheiros, nós precisamos aqui, para uma prece eficaz, a estabilidade mental e a quietude mental. Precisamos aprender dentro de nós a desenvolver essa estabilidade e a quietude mental. É quando a gente aprende, né, a silenciar aquelas vozes interiores, aqueles burburinhos, aquele disse-me-disse interno, né, porque a nossa mente é a casa da louca, né? É como se diz, o sótão dos macacos bagunceiros. Cada hora uma ideia se jogando de lá para cá, até que a gente consiga estabilizar. Isso não se consegue à força. Isso não se consegue de um dia para o outro. Isso é um projeto, isso é um exercício em que a cada dia nós vamos observando aqueles pensamentos completamente distantes do momento e vamos, sem medo, dizer: agora não, você também não. Sem lutar, sem brigar, a gente começa disciplinando-os com ternura, porque somos nós ainda que estamos ecoando lá dentro, sem lutas. Então a gente não entra no duelo mental, a gente simplesmente pega, observa, não, 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 não. Tranquilamente. Inspira e expira, e a cada vez mais nós vamos nos aprofundando até que eles vão se acalmando. Porque é como se tivesse a possibilidade de olhar um aquário, né? Aquele vidro transparente, e a água lá dentro mexe, mexe tanto que a gente não consegue nem mar nem ver água, a gente vê um movimento. Então, a nossa casa de pensamentos é assim. Nós precisamos acalmá-la, acalmá-la. Então, a gente vai conquistando uma coisa de cada vez, com perseverança. Agora não, esse pensamento não. Eu só quero aprender a observar a minha respiração. Vindo, saindo, entrando, saindo. Veio um outro pensamento, agora não. Por alguns instantes, eu só vou fazer esse exercício. Todo dia um pouquinho. 2 minutinhos, depois 3 minutinhos, até que essa água ela vai realmente ficar tão estável que ela realmente se torna transparente. É quando a gente fala assim: a minha mente hoje se encontra uma mente pacificada e estável, para que melhor eu possa entrar em oração. Mas isso tudo graças aos movimentos de vigilância, aos movimentos de
observar o ressentimento, as mágoas e perdoarmos. Perdoar ao outro, mas também perdoar a nós próprios. Que perdoemos, então. Perdoemos, Senhor, do fundo dos nossos corações, para que assim possamos estar contigo. Graças a Deus.